Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Respirar Melhor e Viver Melhor. Hoje nós temos como uma convidada especial, que é a Ana Paola, que trabalha na Crível Seguros. Ela é corretora de planos de saúde, a minha corretora, inclusive, cuida da minha saúde. E eu resolvi convidar a Paola pelo seguinte: ela é minha paciente e eu queria que ela me dissesse como é que foi o percurso, como está sendo o percurso dela no tratamento. Então, Ana, vamos lá. Primeira coisa, o que que te levou a procurar uma pessoa que fizesse, o que que você viu no que eu falei para você querer se tratar comigo? Então, eu tenho uma questão, sempre tive, né, essa questão desde 2016, que eu nem sabia o que se tratava, né, eu roncava muito, tinha um sono muito ruim, eu vivia cansada, e em 2017, entre 2016 e 2017, descobri que eu tenho apneia do sono, muito grave, né, e com peso elevado, foi piorando cada vez mais, e aí eu já faço uso de CPAP desde essa época, mas percebia que meu sono melhorou, mas eu percebi que tinha algo a mais, que ainda não estava 100%. E aí eu tive o prazer de conhecer o doutor Ernesto, né, é um dentista renomado, dentro do grupo que a gente faz parte, que é o BNI, e eu fui fazer uma reunião com ele e me explicou, né, a origem, né, desde lá, dos primórdios mesmo, da mamada com a mãe e tal, e aquilo me acendeu, uma atenção. Falei: "Cara, eu vou conversar com ele sobre o meu caso". E aí a gente foi conversar, expliquei para você, né, tudo que eu passava, a apneia do sono, né, como eu durmo com CPAP, e aí você me incentivou, me explicou que existia um processo, uma caminhada para melhorar esse processo respiratório, que ia melhorar em tudo, inclusive o meu sobrepeso, né. E aí a gente iniciou esse tratamento, hoje a gente já está há 1 ano juntos, já melhorei bastante, percebo e sinto essa diferença, então só te É, devo quando, gratidão. quando ela começou, né, além desses problemas que ela tinha um bruxismo danado também, né? Sim. Ela apertava os dentes loucamente. Isso também é uma das consequências de apneia do sono, quando a pessoa não respira corretamente. E uma das coisas que eu falo muito, né, para as pessoas que têm esse tipo de problema, que usam CPAP, né, para quem não sabe o que é CPAP, CPAP é uma sigla em inglês que quer dizer é um fornecimento de ar contínuo sob pressão. Na realidade, o CPAP é um aparelhinho como se fosse um compressor, né? Você liga ele, tem uma traqueia, você usa uma máscara assim no teu nariz e ele fica jogando ar nessa máscara para entrar pelo seu nariz. Porque normalmente, na imensa maioria das vezes, mais de 90%, a apneia é obstrutiva. Alguma coisa no trajeto, né, da passagem de ar está obstruído e isso faz com que a pessoa tenha apneia. Então, quando você injeta ar com pressão no nariz, né, e a pressão não é baixa, para vocês terem uma ideia, varia de 4 libras até 20 libras. 20 libras é a pressão que você usa num pneu de carro, né? Então, eu não sei qual é a pressão que você usa. Não me lembro. 35, 40, eu acho, se não me engano, Não, não é isso que não. fica naquele reloginho que mostra, É, ou não, acho que 3,5, né, isso. mas Deve aí é ser outra isso. medida, não é libras, é polegadas por centímetro quadrado. Eu acho que era quase 20 que você usava. Hum. Então, como eu estava dizendo, com isso você acaba respirando melhor, né? Você ventila. Só que o CPAP tem dois problemas, né? Primeiro, ele não está tratando nada. O CPAP é um paliativo. Enquanto você está usando ele, ele resolve o seu problema. Quando você não está usando, ele para de resolver, né? Tipo, você está dormindo com CPAP, falta luz, você Já vai era. achar que está morrendo afogado, É. né? Porque você, além de já não respirar direito, você está com uma máscara aqui ligada numa traqueia que te impede de respirar. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que tem muita gente que não se adapta a usar o CPAP, que não é fácil dormir com aquela máscara e uma traqueia pendurada. É como se estivesse
no avião com aquela máscara e a traqueia lá. É difícil, né? Então tem muita gente que não se adapta. Então, na realidade, o ideal é que você consiga não usar o CPAP, né? Que você É, consiga parar, né? parar de usar o Ficar CPAP, curado e possa exatamente, que é você dormir consiga normalmente. melhorar a respiração, a mecânica ventilatória, para você passar a dormir sem usar Mecanismo. esse mecanismo. Então, como é que a gente faz isso? Quando ela chegou lá, a primeira coisa que eu tinha que fazer era melhorar o bruxismo dela, porque ela apertava o dente de uma maneira que ela estava gastando os dentes dela todos, né? Todos os dentes dela têm um nível de desgaste muito grande. Inclusive, perdi 2 dentes por isso, né? Exatamente, eu ia falar nisso, né? E acaba perdendo dentes por causa disso, né? E isso é um ciclo, é uma espiral ascendente. Por quê? Vamos lá, vamos fazer um paralelo aqui. Se você tem uma laje de concreto sustentada por 8 pilares, 4 de cada lado. Se você tirar um pilar, a laje não cai, né? Mas a força que esse pilar sustentava vai ser dividido entre os outros 7. Você vai aumentar a carga nos outros 7. É isso que acontece na boca. Quando você tem uma sobrecarga muito grande nos dentes e perde um, os outros vão ter mais sobrecarga. Então, a probabilidade de você perder outro dente aumenta. Você perdeu dois, se eu não me engano, né? Foram 2. Pois é. Então, e assim, né? Aí perde mais um, né? Então, a primeira coisa, que eu até chamo de apagar incêndio, é usar um dispositivo, né, da linha que a gente trabalha, que chama TMJ, que as pessoas dizem que é tamo junto, mas não é tamo junto, é TMJ de Tongue Muscle Joint, Já né? usei, né? Pois é. Então, para diminuir, né, o bruxismo, diminuir o apertamento de dentes. E depois disso, o primeiro passo para você melhorar a mecânica ventilatória é um aparelho que ela está Usando usando, agora. que é um Uhum. aparelho que trabalha a musculatura de toda a orofaringe, porque vou até fazer um parênteses aqui. Hoje em dia todo mundo sabe que tem que ter músculo na perna para não ter Alzheimer, né? Tem que fazer musculação e tal, porque Uhum. você perde muita massa muscular. Só que as pessoas só pensam na perna e no braço. Esquecem que isso aqui, a Uhum. Os orofaringe, músculos. é só músculo, é músculo puro, né? Então você tem músculo na língua, no assoalho da boca, na bochecha, no lábio. Aqui tem esse osso aqui, o osso do gogó, que é chamado ióide, né? Você tem um monte de músculo para cima e um monte de músculo para baixo que participam no movimento de abertura e fechamento, participam no processo respiratório e tal. Então, a Ana, por causa do aumento de peso, por causa de respirar pessimamente pela boca, não respirar praticamente pelo nariz, então ela tinha uma fraqueza nessa musculatura muito grande. Então, a primeira etapa que a gente resolveu fazer do tratamento foi que ela usasse um dispositivo que trabalhasse essa musculatura. E eu quero que você dê o teu testemunho aí como é usar esse dispositivo. Se Olha, é bom, se funcionou, se não funcionou, se é difícil, se é fácil. para mim foi bem difícil, né, assim, quando eu olhei a primeira vez, quando ele me explicou como é que funcionava, botei na boca tranquilo, aperta assim quantas vezes, aperta a língua, levanta o céu na boca, enfim. Exercício bobo que você olha, mas quando você faz e tem que fazer alguns minutos, não é brincadeira, é desafiador. Assim, aí que você percebe realmente que o seu músculo, né, de dentro os músculos dentro da boca estão Geleia. flácidos, Tom né, geleia. estão o quê? Geleia. Estão geleia. Mas assim, com o passar do que você vai fazendo, você vai vendo a melhora. Realmente, até comentei com ele hoje quando eu cheguei, que eu sinto uma diferença, né? Eh, muscular mesmo. Hoje já faço mais quantidade, tranquilo, então realmente faz efeito. E é importante, né? A gente tá indo para velhice, eu tenho 56 anos, quero chegar aí aos 80, se Deus quiser 100. Então, para que, né, eu engula, né? Eu lembro que eu também comentei com ele hoje que eu já me engasguei do nada, com a minha própria saliva. E aí, possivelmente, foi tudo referente, né, Ernesto, a esses músculos que estão flácidos, É o então. seguinte, bom, a partir de 30 anos você começa a perder 0,5% de massa muscular por ano. A partir de 50, 1%. A partir de 60, 2% é acumulativo, né? Por isso Hum. que todo mundo tem que fazer musculação para manter, pelo menos manter a quantidade e tonicidade da musculatura.
E é por esse motivo, né, por as pessoas não se ligarem que isso aqui tudo é músculo, a faringe é tudo músculo, que as pessoas mais velhas engasgam com mais facilidade, têm dificuldade de engolir, às vezes dificuldade de falar, e muitas vezes, né, começam a cuspir, começam a sair umas gotinhas de saliva quando fala. Isso tudo é porque a musculatura está flácida, né? Então, esse exercício, na verdade, ele é altamente aconselhável para quem tem mais de 50 anos, que é o caso da Ana, e é absolutamente indispensável para quem tem mais de 60, que é o meu caso. Eu faço, inclusive, né? Eu tenho o meu dispositivo, são 6 minutos de manhã, 6 minutos de noite. É muito fácil de fazer. É um pouco desafiador no início, porque você tem que ter um controle de músculos que você não está habituado a pensar neles, mas em 2, 3 semanas no máximo você Sim, consegue fazer sem nenhum pega o ritmo. problema. E a longo prazo, né, é isso que a Ana falou, eu já uso esse dispositivo, é relativamente recente, ele foi lançado no início do ano passado, é uma empresa australiana, e eles me mandaram um dispositivo para eu dar um feedback para eles. Eu uso desde fevereiro do ano passado e fez diferença para mim e eu estou usando nos pacientes desde agosto do ano passado, quer dizer, já tem um ano que eu estou usando e tenho tido resultados bastante promissores, né? Melhora bastante todos esse aspecto que eu falei. E a principal melhora é que quando você melhora o tônus e a massa, a quantidade de massa muscular da orofaringe, você melhora a mecânica ventilatória, você passa a respirar melhor. Claro que junto com isso você tem outros exercícios respiratórios que você precisa fazer para você aprender a respirar pelo nariz. O nariz não foi feito para comer, né? E assim como a boca não foi feito para respirar. É o contrário. A gente tem isso aqui porque é para ser usado, não é para enfeitar, para ficar bonitinho, né? Nem para fazer plástica. Então, nem para fazer esqueci o nome agora. Mas enfim, tem que respirar pelo nariz, né? E respirando pelo nariz, você não vai ter apneia, você não vai ter uma série de problemas que você tem quando você respira pela boca. Então, Ana, fala para mim uma outra coisa que eu queria te perguntar. Ok. Você sentiu diferença quando de apertamento de dente, depois que você começou a trabalhar a musculatura? Sim, né, como você falou, eu já perdi 2 dentes, né, inclusive o "tamo junto" que eu chamo, eu rasguei ele de tanto que eu fazia o apertamento, Pois né. é, ela foi uma das únicas 2 pessoas em 8 anos que conseguiu rasgar ela mordia com tanta força que ela destruiu o É, aparelho, isso né. dormindo, né, eu não se percebia. Só que aí quando eu vi, ele falou: "Cara, você", foi o que ele falou: "Você foi uma das únicas 2 pessoas que eu vi que aconteceram, você é a segunda, né, então", e aí eu comecei a me dar conta, perceber, para eu poder não fazer isso. E isso durante o dia, né, eu já não usava o aparelho durante o dia, mas eu comecei a perceber que eu fazia esse apertamento durante o dia também. E aí com isso, eu fui vendo que realmente eu tinha que tomar uma atitude, buscar, né, me conscientizar, né, e fui diminuindo. E conforme o aparelho respiratório, né, o exercício que eu fui fazendo, você vê que eu respiro direto hoje pelo nariz. Antigamente não era assim, eu ficava muito mais, eu falava, eu me cansava um pouco mais, hoje não. Hoje eu consigo respirar, falar, respirar pelo nariz, ficar aqui conversando de boca fechada, respirando pelo nariz. Então é isso que eu percebi a diferença após a utilização dos É, aparelhos. as pessoas não têm ideia, né, primeiro de que o problema existe, É, né. Segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm distúrbios de sono e 2 terços nem sabem que tem. Segundo, segundo que quando você não respira corretamente e tem apneia de sono, você está sujeito a uma série de patologias sérias, né? Diabetes, hipertensão arterial, obesidade, síndrome metabólica e várias outras, porque você não está respirando direito. Não vou mentir, não. É difícil mudar, não é fácil.
Ela muito. está tratando há mais de um ano, né? Já. Por aí. E agora é que ela está dizendo que consegue respirar pelo nariz, e, enfim, consegue comer e respirar pelo nariz. Eu vou contar uma coisa engraçada. Durante muitos anos eu achei que quem mastigava de boca aberta era mal educado. Todo mundo fala isso. Não é. É porque a pessoa não Necessidade, é. consegue respirar pelo nariz, Uhum. então ele repete o padrão que ele fazia quando ele mamava no seio da mãe, né? Isso é uma outra conversa, mas ele mamava e respirava pela boca. Aliás, por isso que bebê tem que botar para rotar depois de mamar, por isso o bebê golfa tanto. Mas enfim, ele estava repetindo, e então, das duas, uma, ou ele come super rápido, ou ele abre a boca e mastiga e respira pela boca, então come de boca aberta. Ele não é muito educado, ele não consegue respirar pelo nariz. Então tem o que eu quis mostrar para vocês, convidando a Ana, e ela gentilmente topou vir tal e dar o depoimento dela, é exatamente isso. Tem jeito, Tá. né? Agora, é óbvio que não é de um dia para o outro. Um Não é um hábito que você milagre, né? tem, um hábito que você É, fazia há mais de 50 anos, você respirava de uma maneira, não vai ser em 2 meses que você vai conseguir mudar isso. Não, demora, tem que ter persistência, tem que ter vontade, mas é possível, né? Eu tenho vários casos que eu já consegui mudar essa maneira de respirar e todos ficaram muito melhores e muito satisfeitos, né? Porque realmente é uma diferença brutal você brutal. respirar pelo nariz e respirar pela boca. Então, o que eu posso dizer para vocês, né? Sigam o exemplo da Ana e pensem nisso. Não precisa de ser com o Dr. Ernesto, não. Não é só o Dr. Ernesto que faz isso. É melhor que Tem, seja com ele. tem uma porção de gente que faz. Tem um site chamado MyoBrace, MYOBRACE, MyoBrace. E nesse site tem a listagem dos dentistas do Rio de Janeiro que trabalham com esse tipo de odontologia que chama odontologia miofuncional. Então, né, por proximidade, por gosto, eu não sei o que vocês acham melhor, mas tem jeito e vocês vão estar evitando uma série de doenças importantes. Me lembrei aqui agora, quem faz apneia tem o risco de ter infarto no miocárdio 6 vezes maior do que quem não faz. Então, se você não quer ter infarto do miocárdio nem acidente vascular cerebral, é bom aprender a respirar pelo nariz, né? Siga o exemplo da Ana, que está melhorando, ainda tem muito para melhorar, porque ela ainda, embora esteja respirando mais pelo nariz, mas ainda respira pela boca, né? E ela resolveu que queria ficar com o dente bonito e resolveu dar uma parada no tratamento para fazer Invisalign, né? Para corrigir o posicionamento do dente. Eu falei que tá bom, podia fazer, não tem problema, recomeça de novo agora. Mas podia estar respirando melhor se deixasse o Invisalign para depois. Mas não tem problema não. Se fizer, vai dar certo. Agora, tem que fazer direito, porque senão não vai adiantar. Tamo Tô junto. certo? Certíssimo. Então, eu quero agradecer a Ana, Eu que né? agradeço. Primeiro, por ter se disposto a vir aqui dar o testemunho dela. Segundo, por cuidar da minha saúde também, que como eu falei, ela trabalhar na Crível, que é uma corretora de seguros, e ela que cuida do meu seguro de saúde. Você quer falar alguma coisa do seguro? Ah, eu quero, né, uma oportunidade Então, boa de pode falar, falar. que é cuidar também da saúde das pessoas, né? Eu estou numa empresa que é a Crivel Seguros, que está no mercado há 33 anos. E o nosso foco principal é cuidar das pessoas, né? Então a gente entra, o nosso nicho principal, além de ser pessoa física individual, né? A gente trabalha com empresas, e o nosso foco, né, além de cuidar das empresas, é ser um braço para o RH, para reduzir o custo da empresa, né? Porque a gente sabe que há um custo bem grande, né? Proporcionar um benefício para os colaboradores. Então, nós da Crivo Seguros, além de reduzir o custo, né? Ou mudando de plano, né? Ou saindo de individual e indo para empresarial, porque já tem uma redução de custo, a gente faz toda a demanda do RH, que geralmente uma empresa precisa de 1 a 2 colaboradores, às vezes até 3, dependendo do tamanho da empresa, para um funcionário específico ficar com as demandas do benefício. E isso nós fazemos gratuitamente,
sem custo algum. Todos os nossos clientes, todas as empresas que estão com a Criva Seguros, tanto individual também, que é o caso do Ernesto, que é o nosso cliente, a gente faz toda essa demanda quando a pessoa precisa, né? Quer uma consulta, quer marcar um médico, quer saber como funciona, ou incluir ou excluir, toda essa demanda diária que consiste, né, em ter que fazer, né, perante as operadoras seguradoras. E nós da Criva é que fazemos. Então, a gente chama lá de sucesso do cliente, que é o famoso pós-venda, resolve tudo isso para o RH. Então é um prazer ter o Ernesto como cliente e a gente troca, né? Eu sou cliente dele, ele é meu cliente. É isso. E estamos juntos aí, o que eu puder e ele precisar, a gente vai buscar. Então, infelizmente, a gente já vai acabar. Hum. Ah, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que vocês deem um like lá, mesmo que vocês não tenham gostado, deem um like assim mesmo, para a gente poder crescer e atingir o maior número de pessoas possível, porque eu acho que essas informações, eu acho não, eu tenho certeza que essas informações são muito importantes, porque tem uma massa enorme, muita gente que acredita que acordar cansado, né, acordar mal-humorado, ter sobrepeso, uma série de coisas acontece, é normal. Roncar, não, não é normal, né? É porque você tem algum distúrbio de sono que é facilmente e perfeitamente tratável. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.